Tem aluno no quarto e no quinto ano que ainda faz garatuja, tem outros que ainda leem, mas não sabem usar o caderno. E agora eu vim aqui responder a essa pergunta aqui, vamos ver? Recebi esse ano alunos no quarto e quinto ano que ainda fazem garatujas. Outros que leem tudo, mas não têm intimidade com o caderno. Estou tão aflita, pois o restante da turma está avançando e acham que estamos perdendo tempo e que a aula está enfadonha. Eles dizem isso, só que com outras palavras. Então, vamos lá. Olha, recebeu aluno no quinto ano, quarto ano, que ainda não lê, que ainda não escreve. Eu estou entendendo aqui que são alguns alunos, porque o resto da turma tá achando que tá chato ficar repetindo, né? Então, vamos entender isso daqui. Primeiro, eu preciso fazer uma sondagem com esses alunos que não estão alfabetizados, uma sondagem de nível de alfabetização. Tá? Quando você faz a sondagem no começo do quinto ano, você está verificando habilidades do quarto, né? Quando você está fazendo a sondagem do quarto ano, você está verificando habilidades do terceiro. Se a sua criança não está alfabetizada, você vai ter que verificar habilidades do primeiro e do segundo, então é outra sondagem. Por quê? Você vai precisar entender se essa criança não conhece o alfabeto, se ela não tem consciência fonológica, o que aconteceu para ela não se alfabetizar. No caso da criança que faz garatuja, eu acredito que ela não conheça nem o alfabeto. Mas é importante você avaliar para você ter certeza do que trabalhar ou não, tá certo? Então, uma avaliação do nível de escrita. A criança que ainda não sabe, que ainda faz garatuja, ela está num nível pré-silábico. Você vai ter que trabalhar com ela o alfabeto. O alfabeto, enquanto um conjunto, olha, esse aqui é o nosso alfabeto, é o conjunto de letras, ele tem 26 letras, a primeira é o A, o último é o Z, cadê as letras que formam o seu nome, né? E qual letra que tá antes, qual letra que tá depois, fala o alfabeto na ordem, etc. Tanto isso, quanto trabalhar o alfabeto letra a letra. Então, trabalhar o traçado, a forma da letra, o nome de cada letra, fora da ordem, né? O som de cada letra. Isso tudo vai ter que ser trabalhado com essa criança para ela se alfabetizar. Isso, com a criança, parece que são crianças específicas. Então, isso vai ser trabalhado de forma individual, como uma intervenção pedagógica. Você não pode voltar com a turma toda para trabalhar isso aqui, não é viável, tá? A não ser que, assim, 60% da turma esteja nessa situação, mas aqui eu entendi que recebeu alguns, né? Ou algum aluno que não está alfabetizado, que faz garatuja. Aí outros já leem, né? Mas não sabem usar o caderno. O uso do caderno, eu também já tive que ensinar a usar o caderno no quinto e no quarto ano, porque às vezes eles trabalham muito com livro didático ou trabalham só com folha impressa, não aprende a usar o caderno. O uso do caderno com quarto e com quinto ano não é difícil de trabalhar. Faça um quadro muito organizado, passo a passo, né? Então mostra para as crianças, olha, nós vamos fazer um título, nós vamos fazer uma data, exija que eles façam, porque senão às vezes você sugere e eles não fazem. Viste os cadernos, né? Olha, dá visto, apaga se for necessário refazer, faz uma atividade bem orientada para você conseguir ensinar esse uso do caderno. E isso é treino, né? Isso é treino. Faça um quadro muito organizado como referência para eles. Faça toda semana algumas atividades copiadas do quadro para que eles treinem isso. É, e trabalhe, né, com eles essa organização, a margem, a continuidade, não saltar folha, não saltar linha desnecessária, colocar a data, colocar o título, mas isso tudo você faz e eles copiam. Então, é um trabalho de mais cuidado do professor, tá? Uma coisa importante, quando você faz intervenções, seja com algumas crianças, seja com a turma inteira, é você procurar diversificar as atividades.
Às vezes, o professor explica uma matéria e dá exercício. Não aprendeu? Dá mais exercício. Não aprendeu? Dá mais exercício. E aí o professor começa aquela fala assim, eu já falei 1000 vezes, eu já dei 1 milhão de exercícios. É porque você está fazendo sempre a mesma coisa. As crianças começam a achar chato, até você começa a achar chato. Então, procure diversificar. Use uma boa sequência didática, onde vai ter vivência, vai ter sistematização, vai ter fixação. Fixação é repetição. Então, nessa repetição, procure trazer jogos, procure trazer exercícios que sejam mais dinâmicos, procure variar o tipo de exercício para que as crianças façam isso de maneira mais tranquila. Agora, tem um ponto que a gente precisa colocar aqui neste vídeo, nessa reflexão, que é por que essas crianças chegaram ao 4º e ao 5º ano sem aprender a ler e a escrever. Porque isso é coisa de 4 anos para trás. Por que que elas chegaram? É uma questão da turma toda? É uma questão que naquela escola ninguém aprendeu, não foi ensinado, não frequentou a escola? Ou é uma questão da criança? Porque se for uma questão da criança, e provavelmente a gente precisa investigar a causa. É direito dessa criança saber, né, o que há com ela. Então, quando isso acontece, a gente precisa se reunir com a nossa equipe pedagógica, com a nossa supervisão, a nossa coordenação, e dizer, olha, essa criança aqui tá numa situação diferente das demais, pode ter alguma questão além da metodologia aqui, não pode? Porque se as outras aprenderam e essas não, essas algumas não, pode ter alguma questão aqui, né? Às vezes você fala, eu já fiz de tudo. Esse eu já fiz de tudo me deixa meio assim, que é tudo, né, gente? Mas já tentou várias metodologias, a criança não aprende, já passou por vários professores e não aprendeu. Vamos investigar o que essa criança tem. Ela passou por algum problema emocional? Problemas emocionais são tratáveis, né? Ela tem alguma questão cognitiva que pode ser investigada num consultório, fora da escola, né? Uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação do fonoaudiólogo, uma avaliação neurológica. Às vezes é necessário fazer esse tipo de coisa para que a gente possa fazer uma intervenção correta com a criança, para que a criança possa acessar os direitos que ela tem, né? Então, faça uma reunião com a sua equipe pedagógica, chame os pais dessas crianças e peça uma avaliação externa à escola, né? Olha, a gente não vai chamar e falar, olha, seu filho tem isso, seu filho é assim. Você vai, olha, seu filho está apresentando essa e essa dificuldade e ele precisa de uma avaliação. Às vezes você consegue, né, uma flexibilização para essa criança, dependendo do laudo que ela traz. Às vezes a gente consegue um professor apoio. Então, a gente precisa tratar de encontrar isso para garantir o direito da criança de aprendizagem, tá certo? Então, muitas vezes a gente se desdobra na sala de aula e se essa criança tiver um laudo, tiver alguma questão que está impedindo ela de aprender, ainda assim você vai se desdobrar, porque você vai ter que adaptar atividades, vai ter que fazer intervenções diferentes, mas com o laudo em mãos, a gente consegue fazer mais por ela, a gente consegue ser mais assertivo. Esse vídeo te ajudou? Então, por favor, deixa seu like aqui, dá um hype no vídeo, isso ajuda o canal a continuar ajudando professores. Me segue nas redes sociais, lá você vai ver de pertinho o que eu tô fazendo na minha sala de aula. Um grande beijo e até a próxima!